Sois toda formosa, ó Virgem Maria, e não há mancha em vós. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, aos filhos do Carisma, aos nossos amigos, neste dia especial, dia da Natividade da Virgem Santíssima, dia que os planos de salvação de Deus começaram a entrar no seu ápice, a plenitude do tempo começou a se manifestar primeiro com a Imaculada Conceição e depois o nascimento, a Natividade da Virgem Santíssima, aquela que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, Então, nesse dia especial, eu clamo sobre todos nós a proteção, a bênção desta mãe querida em cada lar, em cada coração, em cada filho que está acompanhando esse itinerário que nós estamos traçando, hoje, nessa parte do nosso conhecimento de si, voltado para a purificação dos nossos sentidos, João, nossos sentidos humanos. Não pude estar com vocês na semana passada, Semana passada teve aí algumas coisas, umas intercorrências que impediram de estarmos juntos, mas tudo é graça de Deus, Estamos aqui. Talvez esse é o momento, esse é o tempo, esse é o dia que o Senhor preparou para nós. E como nós falamos, começando pelo primeiro sentido que nós falamos, que foi a audição, dizendo toda a importância desse sentido tão atacado, porque nos leva a esse esquecimento, e como a gente vê os ataques de Satanás aí nas nossas vidas, muitas vezes nessas circunstâncias. Eu digo que hoje nós trazemos o olhar, um sentido também que precisa muito de purificação, mas que no meu ponto de vista, ele está muito ligado também à cura, João, assim, à cura, porque assim como nós somos facilmente contaminados por aquilo que nós vemos, já que os olhos é a janela da alma, nós também somos curados por este olhar do Pai, pelo olhar de Jesus, que era a reflexão que eu trazia, mesmo sem a gente ter combinado música, igual o João perguntando, será que a música vai caber no início, Mas era o olhar de Jesus que eu trazia para a reflexão, E a música de chamada inicial trazia esse olhar do Pai. Então é fonte de cura. Quando alguém nos olha de uma maneira diferente, quando nós somos olhados com dignidade, quando nós somos olhados com a essência de quem nós somos, isso traz cura para o nosso coração. A dificuldade que nós vemos é que hoje o mundo não sabe enxergar, O mundo hoje não sabe olhar as pessoas, não sabe se olhar, não sabe se enxergar, E aí é por isso que nós temos que dar uma atenção a esse sentido, e dando uma atenção a esse sentido, buscar qualquer forma de ascese, o que nós precisamos fazer. O versículo bíblico que eu trago para nós nesta noite, para nos dar um rema, uma direção, está em Mateus 6, 22. E ele diz assim: o olho, ele é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Qual que é a reflexão que nós podemos tirar dessa passagem, Se ele é a luz do corpo, ou seja, aquilo, como eu olho as coisas, aquilo que eu trago do meu olhar, se meu olhar é um olhar curado, se meu olhar ele é ou é um olhar doentio, é isso que vai me iluminar o resto do meu corpo, é isso que vai me dar o sentido das coisas. Eu trago muito essa exegese assim, em cima dos padres do deserto, com as tantas e tantas histórias que os padres do deserto eles trazem para a gente em relação ao julgamento, em relação ao enxergar verdadeiramente, porque o enxergar ele é um processo nosso que não está somente naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós vemos e processamos, Porque entre a gente ver e realmente ser, é por isso que os padres do deserto falam: não julgueis, ainda que veja o irmão pecando, Porque já que Satanás ele pode me
me estimular, né? Ele pode me iludir com aquilo que eu vejo facilmente. Então eu preciso ter é preciso ser processado, né, na minha psique, na minha mente, esse olhar, né, aquilo que eu enxergo, né, João? É interessante, né? Tem muitas ilusões de óptica que lidam com isso. Tem figuras que você olha e fala assim, o que você vê primeiro? Né? Uma moça ou uma senhora? Né? Então, assim, o enxergar é diferente do ver. Né? O enxergar está na nossa natureza, né, humana, do animal. Né? O animal enxerga, mas agora o que você vê, né? Duas pessoas olhando a mesma coisa vão enxergar uma situação, mas vão ver coisas diferentes. Sim. E isso tem a ver com o coração, né? Com o que você, como você olha para as coisas. Como que você está dentro, né? Tem uma outra passagem que diz assim, não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai dele, né? Então, dentro disso, né, eu entendo assim, se os nossos olhos, eles são puros, né? Se os nossos olhos são puros, o que a gente vê pode ter um significado de pureza. E se a gente remontar lá atrás para um projeto original de Deus, é aquilo que a catequese lá do Papa João Paulo II do corpo, né? Como é que é? Teologia do corpo. Lá ele fala sobre a nudez inicial, né? Hoje, por causa do nosso pecado, ele fala que é quase que impossível que a gente readquira novamente essa nudez inicial, por isso que a gente esconde o nosso corpo, né? Mas assim, antes do pecado, Adão e Eva estavam nus. A gente sabe que são sentidos figurados para nos explicar as coisas, mas o que está querendo dizer é isso. Quando a pureza existia em nós, né? Quando o não julgamento, quando a santidade existia em nós, a nossa forma de olhar era pura. Então, tudo que eu via tinha um sentido de pureza, né? Hoje é impossível que as coisas sejam assim, né? Mas é muito interessante a gente perceber, por exemplo, né, Isaac o Sírio, ele tem para fazer um aprofundamento melhor, não só no olhar, mas no ver, né, João? Ele diz assim, quando que o homem sabe que atingiu a pureza? Quando ele vê todos os outros homens como puro, né? Então, é uma das coisas que eu ensino bastante para os meus filhos, né? Eles que estiverem acompanhando, eles vão poder confirmar isso que eu falo sempre, que o julgamento que a gente faz com o nosso irmão é o nosso termômetro de santidade, né? Então, assim, o nosso termômetro de santidade está naquilo que é processado em cima do que a gente vê. Se o que vem direto em cima da gente é um julgamento, talvez a gente não esteja tão puro assim, né? Porque existem várias coisas. Eu posso ver, por exemplo, sei lá, né? Vamos criar um monte de situação. Mas eu vejo uma cena quando eu olho, ela me diz que aquilo é pecado, né? Ela me diz que aquilo remete ao pecado. Só que de repente não, né? De repente não é isso. Então, se eu olho e já falo assim, ou então, sei lá, se eu vejo... Isso acontece muitas vezes, vou falar de uma forma mais simplificada, quando com as pessoas hoje com as mentes assim um pouco voltadas para as emoções, sobre a repreensão dos filhos, por exemplo, né? Uma pessoa que não tem o contexto daquela criança, que não tem o contexto de tudo, vê alguém repreendendo, né? Ferindo o estatuto da criança e adolescente, exatamente. Vai chamar o conselho tutelar. Mas aí você não sabe o contexto de tudo. E eu vejo que eu tenho um exemplo disso na minha vida, né? Quando foi uma das segunda ou terceira visita que eu fui fazer no lar, a gente foi num domingo, né? No domingo a gente lanchava com todas as crianças lá do lar, né? E no momento aí eu fui lanchar com os meus filhos também, né? Que estavam lá no lar ainda. E eles lanchando tudo, acho que o Marcos, né? Ele falou que queria mais do lanche. Ele pediu, eu quero mais. Aí a tia, né, que estava cuidando da merenda lá, foi e deu mais lanchinho para ele. O Moisés também falou, eu também quero mais. E eu vi assim, né, aí eu vi só a Alice olhando, eu falei, você também quer, Alice?
né? Tipo assim, era a mãe dela que ainda não estava na minha casa, que ainda estava se aproximando, né? Aí a tia falou assim, não, a Alice não. Ela tava... A Alice não, porque a Alice ela não come direito. Mas eu fiquei achando que carrasca, tadinha da Alice, que ela ficou toda assim, né? Bastou ela ir pra minha casa. Só o tempo diria, né? Bastou ela ir pra minha casa para eu entender perfeitamente a tia, né? Então, assim, os nossos primeiros olhares são olhares de julgamento. Então, a gente tem que ter um olhar, assim, purificado realmente. E é interessante você estar usando exemplos das crianças, né? Porque isso me passou no coração, né? Quando você dizia do olhar e da pureza. E olha só, a gente que tem filho e que vê o filho crescer, a gente percebe isso, né? Que o primeiro olhar da criança, né, é um olhar puro. A criança tem um olhar puro. E com o desenvolvimento dela e a vida na sociedade, né, alguma malícia vai entrando, né, e quão é importante, né, o papel dos pais de estarem tutorando mesmo, de estarem juntos, de estarem indicando os caminhos, né, do que a criança tem que ver, do que a criança tem que ouvir, né, para não perder essa pureza e para que possa desenvolver, né, um olhar, um ouvir, um espírito que seja um espírito crítico, né, assim, baseado, né, fincado na pedra da igreja, né, fincado nos ensinamentos, né, e porque a gente vê coisas assim, a minha filha tem poucos anos, né, mas eu vejo crianças na mesma idade que dela e ela é uma criançona mesmo, com já algumas conversas que eu não viria, e na nossa época, na mesma idade, a gente não viria essa conversa, né? E a gente fala assim, mas de onde que vem isso, né? Isso pode vir lá do YouTube, na mão da criança sem controle, Sim. Pode vir lá das propagandas, pode vir lá do... Se a gente pode ser assim, conservador, a gente é conservador mesmo. Se existe alguma coisa que ainda limite, né, o que é próprio para uma idade, né, você não vai deixar o seu filho assistindo uma novela. Você já não assiste novela, mas você não vai deixar. Né? Sim. E muitas vezes você está lá vendo uma programação qualquer, eu acho que a televisão devia ser abolida, assim, né, se você não sabe o que está passando. Porque os comerciais das coisas que passam, né? A programação é para criança, mas o comercial é do adulto Sim, o comercial 20 horas, 10 horas da noite, né? Do que vai passar à noite e passa no horário da criança. E isso aí tudo é a sociedade querendo tirar a pureza, querendo, né? E o comercial, né, João, ele trabalha nessa questão daquilo que a gente comentou, sobre o ver e o enxergar, né? Aquilo que a gente enxerga e o que a gente vê. Por quê? Porque são os estímulos, né, daquilo que os nossos olhos captam. Então tem muita coisa que a gente não está processando, mas que está lá. Então tem as mensagens subliminares, né, tem todas essas coisas que a gente precisa tomar cuidado também, né? Sim. Que a gente acha que não, mas está interferindo na nossa cabeça, né, de alguma forma. Então assim, a forma como que a gente... por isso que eu volto a dizer, né? O nosso termômetro de santidade está em como a gente olha as coisas. Se de repente alguém fala para mim assim, olha, tá sabendo da fofoca, é certo que é o ouviu, né? Mas você pode trazer isso pro ver também, né? Então, tipo assim, eu vejo o João ali na esquina conversando com uma mulher, né? E o João tá ali conversando na esquina com uma mulher, e o João vai colocar a mão assim na mulher e dá risada. E eu, se eu não tenho coração puro, de repente eu falo, olha o João, mas que safado que tá lá na igreja com intimidade com a mulher e não sei o que, tal. De repente eu vou aproximar ele e fala, vem cá, Brito, deixa eu apresentar minha irmã. Né? Então, mas é isso que a gente faz. Então, é importante pra gente também, nessa ascese de se policiar, porque o seu termômetro de santidade está, como está a sua pureza, né? A sua pureza das intenções, então a sua pureza em relação ao outro. Eu vi um fato, né? Eu vi aqui no celular do João, sei lá, um negócio funk, aí eu falo, gente, o João mexendo com funk. A minha primeira atitude tem que ser assim,
nossa, mas isso com certeza não tem nada a ver com João, isso aí é alguma coisa que alguém jogou e ele abriu sem querer. É o nosso olhar de pureza em relação aos outros. Por quê? Porque somente os puros verão a Deus, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E o Xande, ele está falando aqui da história dos monges, né? É uma história do livro lá, O Céu Começa em Você, que ele fala muito assim, né? Ele fala desses dois monges que eles estavam caminhando e viu uma mulher tomando banho, né? E um monge parou naquilo, né? E ficou pensando na mulher, tipo assim, olha uma mulher tomando banho, que absurdo, que não sei o quê. Uma outra história, que era dois monges caminhando e a mulher estava tomando banho, algo assim, e ela precisava atravessar o rio. E um deles colocou ela nas costas e atravessou. E o outro ficou indignado, aí ele deixou, porque não podia ter contato, aí ele deixou e continuaram andando. Quando chega no convento, o que não carregou, né, pergunta assim para ele, e aquela mulher lá, né, o que você vai fazer e tal? Ele falou assim, olha, eu carreguei ela durante o rio, deixei ela depois na margem do rio, você está carregando ela até agora. Sim, né, até aqui. As histórias parecidas mesmo. Então é isso, porque tipo assim, a pureza do coração tá ali. Eu vi uma mulher, beleza, né? Mas agora se você não tem esse coração puro, e é muitas vezes as coisas que a gente faz, e a gente faz isso demais. Aí eu venho chamar a atenção aqui para todo mundo em relação à internet. Né? Por quê? Porque como a gente falou do perigo que existia na questão de não ouvir a Deus, né? Do vale do esquecimento, tudo que a gente falou lá na questão do ouvir, eu vejo um grande perigo que está aqui para a gente na questão do ver nessa internet. Por quê? Porque como a gente fala que o que nos torna impuro, né? É aquilo que a gente processa e que sai para fora. Então, por exemplo, eu posso ver um monte de coisa, mas eu posso ver e ter um outro olhar sobre aquilo, né? Eu posso ver ou desviar o olhar também, porque as coisas são distintas, mas aí aquilo que eu processo e deixo sair para fora é o que torna o homem puro, né? Não o que entra. Então, não são as imagens que me entram, mas como eu processo isso e jogo isso para fora. Então, é muito importante, por quê? Porque a internet, gente, vocês podem falar que é bitolação minha, mas é a criação do diabo, né? A gente usa por permissão de Deus, né? Porque eu não sou hipócrita, estou aqui falando com vocês através dela, né? Das redes sociais, mas não é. Deus tem uma outra forma de comunicação perfeita. Deus tem uma outra forma de se manifestar perfeitamente, né? O inimigo se utiliza muito mais disso. Por uma graça de Deus nós estamos utilizando. Mas por quê? Porque isso aí está na mão das pessoas e com várias formas de estimular, de contaminar essa visão, de trazer um monte de coisa. E quando chega a fofoca, e a fofoca ela chega fresquinha, ela chega quentinha, ela chega... Né? Você não viu o que aconteceu e todo mundo compartilha, e outro compartilha, e de repente essa história não é assim. Quantas pessoas que foram difamadas, e às vezes até pelo erro, né, João? Eu não esqueço da dó que eu fiquei de uma moça, não sei se acho que tem uns 2 anos isso, que num jogo aí, ela no calor lá do negócio, ela foi e xingou o jogador, você lembra disso? Ela xingou o jogador, você é macaco, que não sei o que e tal, né? E é lógico que está errado o que ela fez, não estou aprovando o que ela fez. Gente, mas a crucificação da moça, a exposição dela como se ela fosse o próprio Judas, foi tanta que eu falei, que bando de hipócritas. Porque as pessoas, quando estão com raiva, vai lá e fala, vai tomar naquele lugar, seu filho não sei do que. A mãe do juiz, ninguém liga, né? A mãe do juiz ninguém liga, as outras coisas que as outras pessoas fazem, tudo um bando de hipócrita. Mas por quê? Porque a emoção, a sensibilidade, a emoção, essa gaiola emocional, que é esse plano de Satanás de prender as pessoas, necessita de alimentar as pessoas através do sentido, do palpável. Por quê? Porque a fé é aquilo que não se vê. Né? Então alimenta, então mostra lá, todas as formas de amor são válidas, e mostra lá tadinho do bichinho, não sei quando, nunca vi tanta coisa que mostra do bichinho. Lógico que tadinho do bichinho, eu mesmo amo os animais, estou vendo essa escana, mas o que eles estão fazendo é para tirar
o homem do centro da criação, transformar o homem num simples animal e pior ainda, num animal que prejudica todos os outros, um animal que é o problema da sociedade, né? Então isso aí é uma heresia muito grande, é um perigo muito grande, e é lógico, porque Satanás ele vai estar sempre trabalhando pelo inverso, né? Ele vai estar sempre trabalhando pelo contrário daquilo que é de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, né? Muito cuidado com como essas redes sociais nos prendem, o que ela nos traz, as coisas que nos traz, e a gente saber filtrar, né? Porque por mais eu vejo assim, né? Muitos filhos de Deus, né? Nem falo dos meus filhos espirituais assim também, né? Mas muitos filhos de Deus, quando a gente vê, são pessoas assim que estão ali fortes na oração, são pessoas que são de vida missionária, mas às vezes para poder até fazer um apostolado, não entendem que isso daqui é uma janela, né? Isso aqui não, né? Isso aqui, ó, é uma janela para o mundo. E essa janela, quando você está na janela, você vê o que você não quer, né? Então muitas vezes a gente tem que saber a hora de olhar para a janela. Aqueles que ficam o tempo todo na janela vão estar vendo muitas coisas que não prestam, né? Vamos estar vendo muita coisa que não faz bem, e aí vem a contaminação, né, João? Então, essa contaminação vai fazer o quê? O julgamento precipitado, as nossas próprias feridas, alimentar essa desordem nas nossas emoções, tudo coisa que não nos faz bem, né? É preciso romper com isso através de uma purificação, né? E qual que é a sese da purificação da visão? É o desviar o olhar, né? Desviar o olhar. Aí tem uma historinha do Padre Paulo Ricardo, que ele contou, acho que foi até numa dessas homilias diárias, não me lembro, né? Que ele falou assim, que ele estava andando de carro, que ele está querendo dizer que muitas coisas são instintivas. Por exemplo, o homem, né? A mulher e o homem. O homem, né? Agora eu estou falando de gênero, não do ser humano. O homem, ele é muito atraído pelo olhar. A própria natureza dele traz do caçador, né? Traz essas características dele para que ele se prenda mais para o olhar e ele observe muitas coisas. Então isso faz parte do instinto natural do homem. E ele falando, né, que ele estava andando de carro e de repente ele andando na rua assim, ele olhou, tinha uma moça com short curtinho, as pernas tudo de fora, né? Aquelas pernonas de fora, né? E ele disse que o instinto dele, assim, foi olhar, porque é olhar, né? Aí ele fala assim, mas aí ele tem que processar na mente o que ele faz com aquilo. Aí ele desviou o olhar. Ele olhou, processou, e desviou o olhar, né? Então, assim... Ele fala assim, como um ninja, né? Rápido, né? Ele usa uma expressão, acho que eu vi isso na Canção Nova, não sei. Mas Então, e é isso que a gente tem que fazer. A gente percebeu, e isso só se dá, acho, com um próprio autoconhecimento de si, né? De saber ali as suas limitações e principalmente se questionar. E aí é muito relacionado ao outro, né? Porque a gente pode se questionar em relação a si mesmo também, mas se questionar em relação ao outro, aquilo que eu estou vendo do outro. Né? Será que eu estou vendo na profundidade? Será que eu estou vendo como Jesus vê? Né? Será que eu estou enxergando as coisas como verdadeiramente são? Por quê? Porque a única forma pura de a gente poder enxergar as coisas é o olhar de Jesus, né? O olhar de Jesus, o olhar do Pai, o olhar de Deus, né? Que é aquele olhar verdadeiro que Ele tem sobre nós, né? Que é o olhar da graça, né, João? Que é o modelo que a gente tem que seguir, né? Porque na sociedade, quais são os modelos que nos são colocados? Se você ouvir as músicas sertanejas de hoje em dia, né? O modelo que está sendo colocado ali é um modelo de relacionamento, de olhar para o outro como um objeto, como, né, uma fonte de satisfação. Né? Muitas vezes na sua casa, os seus pais podem não ter sido os melhores modelos de relacionamento, de olhar e de uso, né, do outro. Né? Então, muitas vezes a gente só reflete e pensa a respeito de alguma situação quando você vive. Então você vai absorvendo modelos
na sociedade, e aí quando você entra no relacionamento, você vê que aquele modelo não está te levando para a felicidade, não está te levando para a santidade. Então você tem que reavaliar e procurar os modelos certos, né? E a igreja nos coloca os modelos certos, né? Os modelos dos santos, né? Os modelos de Deus, né? Do olhar de Deus. Então, a gente tem que realmente estar muito atento a isso. E eu vejo assim, como o nosso olhar muda, né? Quando eu era não tão convertido, né? Eu tinha um olhar para determinadas coisas que mudou depois que eu conheci mais a Deus, né? O olhar para a criança, o olhar para o idoso, né? Quando a gente olha muito para si mesmo, né? O nosso padrão de comparação só nós mesmos, né? Quando você começa a ver o olhar de Deus para você e aí você olha para o outro, né? Com o olhar de Deus, você começa a ver a beleza que há em qualquer um, né? Na dignidade que há na vida de cada pessoa, né? Então, muito jovem não se relaciona com um idoso, com um velho, porque acha que não, né? Não tem uma troca ali, mas quando você entender que você vai virar idoso, você vai virar velho, você vai olhar de uma outra forma, né? E quando a gente percebe que toda criatura humana é imagem e semelhança de Deus, né? Então vem aquilo lá, né? Do não julgar, né? A pessoa pode estar errada, mas tentar olhar com a misericórdia, né? Tentar clamar a misericórdia, né? E quanta misericórdia a gente precisa clamar, né? Nesse mundo, né? Exatamente. E eu acho que uma das partes mais importantes também de que a gente tem que se fixar aqui na purificação do olhar é porque é uma das coisas que eu falo muito com os meus filhos, né? Agora com meus filhos lá da minha família, da minha casa, principalmente, né? É que os puros verão a Deus, né? Isso é uma das coisas que é bíblico, né? Que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Os puros verão a Deus. Quando a gente começa a pensar na doutrina da igreja sobre o purgatório, sobre todas as outras coisas que não se entra na presença de Deus sem ser purificado, né? Nós temos que pensar nisso desde já. Então, formar mesmo os nossos filhos para essa pureza, para que a gente possa ver a Deus. Porque ver a Deus não estar no ver com os sentidos, né? A gente pode até receber a graça de ver com os sentidos, mas ver a Deus está na graça de ver com a fé, né? De ver com a esperança. E aqueles que não tiverem o coração puro não verão a Deus, né? Então, assim, eu tenho outro texto muito bonito, que está até na nossa regra de vida, que é relacionado a São Francisco de Assis, né, que é do irmão de Assis, e que ele fala, eu acho assim fantástico, uma das pedagogias franciscanas mais lindas assim para mim, que ele fala assim, né, que quando o coração do homem ele está cheio de Deus, a gente levanta uma pedra, a gente vê a Deus, né? Deus ele canta nos rios, ele responde na tempestade. Tudo está cheio de Deus quando o coração do homem está cheio de Deus, né? Então, assim, se o meu coração está cheio de Deus, eu vou saber ver Deus no outro, eu vou saber ver Deus nas situações, eu vou saber ver Deus na cruz, eu vou saber ver Deus em todas as circunstâncias, porque o coração do homem está cheio de Deus. Então eu vou enxergar Deus nas situações mais difíceis, como por exemplo, Deus no ápice do seu amor se dando no horror da cruz, né? Porque a crucificação era o horror daquela época, era o horror daquele momento, mas era o ápice do amor de Deus. Então quando o coração do homem está cheio de Deus, tudo em que ele convive, ele encontra Deus. Porém, né, dizia Francisco, quando o coração do homem está vazio de Deus, até a palavra de Deus é sem Deus, né? Então, é o que eu vejo muitas vezes quando as pessoas estão passando pelas provações. Eu não sinto mais Deus, eu estou desanimado, eu vou largar tudo, essa igreja não presta.
Quando a gente começa a arrumar um monte de ai, não sei o que, né? E vem escândalo na igreja, eu não ajudo mais, e vem não sei o que falou, e todo mundo é pedófilo, e começa aquela falação danada, né? Então, assim, a gente tem que se analisar, porque às vezes o nosso coração está faltando Deus. E aí, até mesmo a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus já colocou para a gente como verdadeiro, como certo, a gente não consegue enxergar. Aí eu volto mais uma vez um pouquinho para colocar a questão do ouvir, então, né? O quanto é importante. Porque o ouvir, ele alimenta a nossa fé. Se a nossa fé está estabelecida, a gente vai saber o que pôr para fora, né? E o que pôr para fora é a nossa forma de filtrar o que a gente enxerga e colocar, né? A física mostra isso, né, João? A gente recebe a informação cruzada, né? E aí a gente processa ela pela retina e devolve ela, né? Então, eu acho que esse é um processo não só físico, mas que deve ser espiritual também, né? E é interessante que você voltar a falar, citar do ouvir, né? Porque logo quando você começou a dizer, hoje a gente está falando do olhar. Para quem nos acompanha, que não acompanhou, está gravado, tanto na página do Facebook, tanto no YouTube, né? Já colocou? Não. Não colocou, mas vai estar lá no canal do YouTube, né? Nossos encontros anteriores, né? E não existe uma hierarquia, né? E não existe uma separação, né? O olhar, o ouvir, o sentir, né? O olfato, o tato, todos os sentidos podem estar imbuídos, né, desse coração cheio de Deus, ou podem estar à mercê desse coração vazio de Deus. Sim. Né? Então, até porque, se você pensa, né, porque os sentidos nós estamos falando da parte assim, instintiva e humana, carnal mesmo, né? E uma pessoa que é deficiente visual, por exemplo, né? Ela vai se desenvolver de outra forma. Uma pessoa que é deficiente auditiva, ela vai aprender a escutar de outra forma, né? Ela pode não escutar com os ouvidos, mas a forma com que a palavra chegou até ela, porque a palavra é uma pessoa, né? A forma com que a palavra vai chegar até ela, seja através dos sinais ou de alguma outra forma de um toque, vai surgir, vai fazer o mesmo efeito também, né? Então, assim, no sentido espiritual, pode não ter o carnal, né? Mas o espiritual vai trazer aquilo que é a função. Então, assim, Deus, ele nos deu esses né, sentidos, e há quem diga que tem o sexto, né? Então, existe o sexto, eu até sei o nome, mas o que as pessoas falam do sexto sentido é alguma coisa mais do filme lá, né, do espírito, mas não é isso. O sexto sentido humano chama-se sinestésico corporal. O sinestésico é o sentido que tem a ver com o labirinto do ouvido e com os órgãos internos. Então, se você não ouvir, não ver, não sentir, estiver totalmente sem os outros 5 sentidos, mas se você for movimentado, você vai perceber o movimento. Então, o sexto sentido humano, né, é esse chamado sinestésico corporal, que tem a ver com você estar em silêncio, não vendo nada, mas você se move no espaço, os seus órgãos internos vão se mover, o seu ouvido vai sentir a movimentação por conta do líquido, e é esse sentido de você sentir o movimento do seu corpo, não é tato, né? Chama-se sinestésico corporal. O sexto sentido não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com ciências ocultas, nada. Né? Tem até um nome relacionado a isso, né, João? Que tem, eu não me lembro agora do nome, eu não estudei para trazer isso para vocês, mas tem a ver com sinestesia, alguma coisa assim, que é quando a pessoa sente o gosto da música, né? Aí já é mais neuronal, né? Mas existe isso sim, né? Que pode até em algum momento Deus dar uma experiência, né? Eu relaciono isso muito ao espiritual, né? Eu já estudei um pouco sobre isso há uns anos atrás. Eu relaciono muito ao espiritual, porque, por exemplo, né? A pessoa estava até falando da música, se eu não me engano, quando eu vi sobre
isso, né? Então você vê A a música, por exemplo, um rock, tem uma cor muito escura e aí passa coisas meio pesadas, enquanto que quando está ouvindo uma melodia, mas assim, a gente estava até falando do Canto de Maria, né? O Canto de Maria, pelo que eles, quando eles fizeram essa música lá na Itália, essa escola israelense aí, eles fizeram todo um estudo mais ou menos em cima disso, né? Para trazer o que? Essas sensações que fossem trazer a cura. Então eu vejo que tem muita ligação também, né? Não é só em aspecto de curiosidade aqui pra gente, né? Porque a gente falou sobre essa questão de todos os sentidos terem a mesma importância, né? Mas eu tenho uma pergunta, Brina, que é assim, vamos lá pro prático. Tá. Né? Pro prático, pro real, assim, para quem vai ouvir, né? Tá, imbuir o coração de Deus, oração, leitura da palavra, né? Boas pregações, contemplar um ícone ou algo assim, né? Mas assim, na prática, a SESI pro olhar, né? Porque semana passada a SESI do ouvir, eu acho que seria bom, assim, ó, os passos é o seguinte, meu irmão, Sim. você precisa fazer isso aqui, porque não adianta você querer estar vivendo na igreja, estar querendo ouvir as pregações, estar indo clamando o Espírito Santo, porque se o Espírito, né, de Deus vem, mas a gente está impuro, né? Sim. Como é que o puro vai acolher, né? O impuro vai acolher o puro, né? A gente pode ser purificado, lógico, né? Mas a gente tem que fechar as portas, né? Para as coisas de fora que vêm nos atrasar, né? Nesse movimento para Deus, né? Então, como é que é essa SESI, né? Esse exercício que tem a ver com o sentido, com o físico, né? Com o olhar, mas que vai fortalecer a vontade para o poder, para o espiritual poder, para a vontade de Deus realmente poder ser fortalecida em nós. João, pelo que eu trago aquilo que os padres do deserto nos ensinam, né? Pode Semana ter passada a gente outras falou coisas, né? do ouvir, que tem a ver com falar, talvez da ejaculatória, ou da palavra de Deus, do repetir. Isso, né? Repetir as palavras. Mas aqui na questão da visão, realmente o que eles falam categoricamente por exemplo, se os olhos são a janela da alma, é fechar a janela. Então, por exemplo, se você assiste ainda a novela, se você fica muito tempo no Facebook, corta. Nem diria só novela, né? Não, exatamente, né? Porque jornal é fonte de manipulação, né? Jornal, ele vem com a fachada de que ele quer passar informação, mas ele tem pacto com a mentira. Isso você pode constatar apenas se você usar um pouco da cabeça e procurar as fontes. Então, não é todo que você consegue. Por quê? Isso é só você estudar um pouquinho de mídia que você vai entender, né? Não é a Brina que está sendo conspiracionista ou partidária. Não tem nada a ver isso. Só você estudar, e a gente já estudava isso em 2002 na comunidade. Vai lá estudar Josi e as Gatinhas, esse filme da década de 80. Né? Procura aí no YouTube Josi e as Gatinhas da década de 80 que você vai entender do que eu estou falando. A mídia, ela foi criada com um objetivo, né, de manipular. Então, os telejornais, porque a coisa mais poderosa que existe hoje no mundo não é ouro, não é riquezas, não é imóveis, é informação. Entendeu? Então, assim, as pessoas, os globalistas, eles já entenderam que ter informação é a fonte de maior riqueza. Então, como eles passam essa informação e manipulam a informação, é fonte de riqueza para eles também, porque manipulam ela. Eu falo sobre isso, as pessoas dão risada, né? Acham que é exagero. Quando eu proíbo os meus filhos também ali, regrado. Eles, Brina, eles nunca vão assistir. Não, vamos assistir. Eu assisto o filme antes, eu vejo se pode. Quando eu vejo que o filme ainda pode, mas tem alguma coisa que pode deixar uma coisa meia dúbia, eu vou lá e desconstruo.
você assistiu isso, mas você vê que se isso acontecer, isso é errado. Por quê? Porque a gente também, se a gente é maduro, né, igual, por exemplo, se você tem uma mente madura, né, você vai lá ver um jornal de tal para saber o que eles estão dizendo, isso não vai te manipular. Isso vai servir para você entender qual que é a estratégia. Olha, eles estão falando isso, olha a estratégia deles. Isso soa para você de uma forma esperta. Então você está fazendo isso de um caso pensado, né? Mas a nossa maior ascese é essa, é fechar a janela e contemplar também o belo, né? Tanto que a gente tá, quinta-feira a gente até tem novidade, né? Que a gente vai começar com as lives falando todas as coisas que a gente venha se preparando e aprendendo para poder, né, nos prepararmos para a escola. E aí, uma das coisas que o Instituto Cidade de Deus trabalha muito, eu tenho acompanhado, porque eu tenho feito com os meus filhos, né, é essa questão da contemplação do belo. Isso é muito importante. Né? Então a gente trabalha muito os sentidos na metodologia lá do Instituto Cidade de Deus, que na verdade é aquilo que a igreja traz, né? Porque eles não têm nada de criação deles, como eles mesmos falam. Tudo que eles fizeram é pegar o que a igreja mandou e colocaram lá. Né? Então está tudo na Divinilis Magistre, as coisas que a igreja pede. Então a contemplação do belo, a gente pega ali uma obra de arte, uma coisa, e dá para a criança contemplar. Né? Esses são os nossos exercícios. Vamos ali na pré-alfabetização, ali no início de tudo, você pega lá e vai ensinar para a criança a ouvir. Né? O silêncio, a importância do silêncio. Às vezes eu falo para as crianças assim, tá muito barulheiro, agora na manhã o Bento vai e fala assim para mim, ele levanta o dedinho e fala, mamãe, o silêncio é de ouro, né? E o falar é de prata, as coisas que a gente ensinou, porque são coisas que a gente se educa, né? Que a gente aprende. Então você contemplar o belo, a gente não entende muito bem a iconografia, ela, né, não precisa ser só a iconografia, pode ser arte religiosa mesmo, né? Como uma capela assistindo da vida é uma arte religiosa que traz uma comunicação de Deus, mas o ícone, por exemplo, ele traz aquilo do subliminar, né, muito mais do que a gente está vendo com a estética, porque ele está trazendo uma oração, ele está trazendo uma inscrição profética. E quando eu paro na contemplação de um ícone, de uma coisa assim, eu estou alimentando a minha alma das imagens que podem me purificar. Né? Então, assim, a ascese prática é essa. Agora as pessoas precisam ter coragem, né? Porque às vezes elas não querem, né? Pelo comodismo, né? Do prazer que causa, né? Porque eu, por exemplo, João, confesso para você, o meu temperamento, a minha personalidade, ela é do tipo cabeça, né? Então é muito fixada na mente, no raciocínio, no pensar, né? Então, assim, é muito no intelecto. Então, o descanso para mim é o visual, né? Se eu quero, por exemplo, assim, falar assim, o Xande, por exemplo, ele quer ir dormir, ele fala assim, eu vou fechar o olho, eu deito e durmo. Se eu fecho o olho, eu deito e durmo, eu não durmo. Por quê? Porque minha cabeça, ela está processando, minha cabeça, ela está falando, minha cabeça, ela está criando, ela está tudo. Então, assim, eu parar diante de uma imagem, ou eu parar ali diante da TV, assistir um filme, isso vai fazendo com que a minha mente se desligue daquilo lá para focar naquilo que eu estou vendo. Né? Eu tenho muito isso, muitas vezes, isso causa prazer, né? Causa prazer na gente. O olho, ele chama a enxergar, a ver. A gente entrou aqui hoje na comunidade, né? A Cássia falou, o João Henrique, ele não vê barata. Eu já cheguei e vi duas. Ai, meu Deus, uma barata aqui, ai, uma barata ali. Aquele desespero, né? Então, assim, é próprio da personalidade, né? Então, quando a gente tem uma personalidade dessa, ainda é mais difícil, mas é uma ascese, você precisa fazer. Ou você faz isso, ou sinto, né? Pode lamentar e chorar, sinta, lamenta e chora, mas os puros, os impuros não verão a Deus. Então, como eu quero ver a Deus, então eu sento, lamento, choro e fecho a minha janela. É muito importante. Porque esse desfrute do prazer, né, do visual, também escraviza, né?
Sim, A sim. pessoa fica lá, não consegue sair, né? Só rolando Sim. a timeline sei lá qual é o nome lá. disso, né? É verdade. Só rolando assim, E perdendo o seu tempo, né? Você podia estar rolando as páginas da Bíblia, assim, ó. Rolando as páginas da Bíblia, as contas do rosário, né? Porque o rosário está aí como arma de salvação e todo mundo fala que não tem tempo de rezar o rosário, mas não percebe quanto tempo passou lá na internet mexendo. E as pessoas, elas precisam entender, João, que existe um projeto, né? Não foi criado à toa, foi criado com um objetivo. Quando a gente pega esse novo aplicativo que tem aí, gente, eu não sei o nome dele não, um chinês aí, TikTok? Né? Isso. Esse TikTok. Só vejo palhaçada naquele negócio, gente. E as pessoas veem aquilo. Aí eu vi assim, sabe? Quando vê palhaçada ainda não tá tão ruim, né? Eu não vejo nada. João, mas eu penso no que ruins, né? Mas isso tem uma programação para isso. Essa programação é para quê? Para embestializar o jovem. Sim. Para embestializar o jovem, porque se você pega ali, aí eles falam tanto da Idade Média, eles falam tanto de não sei o quê, mas antigamente você pegava um jovem aí, as maiores teses científicas, as maiores coisas aconteciam, porque o jovem que está ali com a sua cabeça pensante, querendo descobrir, estava se colocando em coisa boa, não em bestializar. Eu fiquei escandalizada, não sei o nome de nada, essa pessoa colocou pública, então eu não estou julgando ninguém, porque eu não sei nome de comunidade, não sei nada. Mas eu vi no grupo dos fundadores, não sei da onde isso, um casal ali, nesse negócio de TikTok aí, é TikTok? TikTok, subindo em cima da mesa, fazendo essas posições de dança funk, fazendo um monte de coisa, para fazer, porque acho que eles fazem anúncio, para anunciar, vamos fundar uma comunidade. Não, para mim isso é desacralizar o sagrado, né? Então assim, tem um objetivo para eles criarem essas coisas, tem um objetivo aqui legal, nossa rede de amigos, o nosso aniversário de amizade, e a gente está assim, tem um objetivo, e as pessoas não param para pensar nisso, né? Então é fechar a janela. E aí assim, né, nessa questão, João, da cura também que vem pelo olhar, né? É porque existe alguém que nos olha da forma como nós verdadeiramente somos, né? Porque o mundo nos olha atravessado, o mundo nos olha cheio dos padrões que ele mesmo nos colocou e muitas vezes nós aderimos a esses padrões, né? Mas nós precisamos nos lembrar que nós fomos sonhados por Deus desde toda a eternidade, antes da criação do mundo. E Jesus nos conhece dessa forma e Ele nos olha dessa forma. E eu até tinha trazido, né, porque a reflexão que eu trazia era do olhar de Jesus sobre a pecadora, né? O olhar de Jesus sobre a pecadora é algo que para mim, quando eu comecei a estudar sobre essa questão da cura, deixa eu pegar o texto aqui. Quando eu comecei a estudar sobre a cura dos nossos sentidos, né? Isso me marcou muito, essa questão de que o quanto a gente ser olhado da forma correta pode nos trazer uma cura, né? E aí eu queria ler para vocês, antes da gente rezar, um texto que eu fiz, né? Fazendo uma lectio divina sobre esse texto da pecadora caída. Eu escrevi um texto imaginando os sentimentos, né? A tradição da igreja atribui à pecadora Maria Madalena, né? Quando a gente vai ver a tradição da igreja, eles atribuem a Maria Madalena. Exegeticamente, muitas correntes colocam como outra pessoa, uma mulher de outra cidade, independente se é Madalena ou não, mas é essa pecadora, né? Eu queria colocar o olhar dela sobre o que ela sentiu naquele momento e como esse olhar de cura mudou a vida dela. Para quê? Para que a gente possa, em vários momentos da nossa vida, pedir emprestado o olhar de Jesus, né? Eu sempre falo para os meus filhos que aquilo que a gente não tem capacidade, a gente pede emprestado para Jesus. Eu mesmo tenho o costume de pedir muito para Ele que me empreste o amor dele, para que eu possa amar
como Ele ama, já que eu sou incapaz. Nós também podemos pedir emprestado o olhar de Jesus, né? Porque Jesus, Ele sabe olhar as pessoas. Quando alguém me fere, quando alguém me machuca, ou quando eu tenho um preconceito, né? Porque a gente sempre, se a gente deixa a nossa janela aberta, a gente está se abrindo aos preconceitos. Eu volto o meu olhar a Jesus e falo: Jesus, o que tu enxergas? Aquilo que Santa Teresinha mesmo nos ensina, né? Quando ela fala sobre aquela irmã, aquela monja que era intragável, que era difícil, mas ela olhava Jesus naquela monja e via que Jesus a achava agradável em algum aspecto. Então que nós possamos também fazer esse exercício. E aí assim, né, eu vou ler esse texto, e aí o João pode entrar numa oração depois, né, para a gente encerrar. Então é baseado ali, né, no texto da pecadora, e ele diz assim: aquele era um olhar diferente. Meus olhos marejavam lágrimas de humilhação, remorso, vergonha. Não conseguia olhar nos olhos dos que me acusavam. Não conseguia olhar nos olhos de minha própria alma. Não conseguia encarar o meu interior. Arrastada e empurrada de um lado a outro, todas as vozes se confundiam dentro de mim. Fazia-me ir aos fundos abismos das imagens que adquiri e aceitei no decorrer da vida. Adúltera, pecadora, prostituta. Eu era aquela pecadora caída, machucada por fora, mas de alma ainda mais ferida. Vista pelos homens, pela sociedade, por mim mesma como uma excluída, como alguém que não merece compreensão. Estava lá no chão, caída, cuspida, molestada e assustada. Na alma já senti o peso e a ferida da morte certa, das pedras que uma a uma me tirariam a vida, das vozes autoritárias que zuíam e clamavam a minha sentença. Não conseguia distinguir mais o que diziam. Até reconheci algumas vozes, as quais um dia também, em outros tons, sussurraram em meus ouvidos. Mas a humilhação era tanta que mais nada eu compreendia. Eu não podia ouvir mais nada, pois eu mesma me dizia: culpada, culpada. Jogada com aquela força, naquele chão, eu sei que me colocaram diante de um homem. Minha face na queda se encontrou com a areia áspera e quente do deserto, e de cabeça baixa sem preferi ficar, esperando pelo momento onde a primeira pedra anunciaria o início de minha suposta liberdade, o início do fim daqueles sofrimentos de toda uma vida. O marco inicial de que aquelas seriam as últimas lágrimas de um corpo e um coração cansado de chorar. Mas de repente fez-se um silêncio. As vozes e acusações pararam. Era como se fosse o silêncio da manhã de um novo dia. Minha face ainda estava por terra, não tinha coragem de me levantar. Ouvi então um barulho de pedra cair ao chão, e entre angústia e medo apertei os olhos, as mãos sobre a areia, e esperei que viesse a primeira pedra a me acertar. Outro barulho de pedra, e outro, e outro. Passos se distanciavam de mim. O que será que está acontecendo? Levantei um pouco a cabeça e, com os cabelos ainda sobre a face, vi meus algozes se dispersarem. De repente, uma voz se dirige a mim, devolvendo-me a dignidade de quem eu sou. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondi ainda envergonhada e cabeça baixa, com medo de encarar. Mas à altura dos meus olhos marejados, que somente aceitavam olhar um pouco acima, até a cintura deste homem de voz doce e compassiva, pude ver uma mão estendida. Quem é este homem que primeiro me chama de mulher, que devolve a mim o título de dignidade que me foi tirado pela vida por mim mesma? Quem é este homem que aceita tocar em uma pecadora, que não teme as represálias por estender a mão a uma adúltera? Olho por um instante aquela mão e enfim tomo coragem e encontro aquele olhar. Ah, aquele olhar!
Aquele olhar era um olhar diferente. Em toda a minha vida nunca havia encontrado um olhar que me enxergasse por dentro, que não olhasse a minha aparência, o meu passado. Aquele olhar me trouxe ao meu momento presente. Até o flagrante do meu crime ficou no passado. Aquele olhar chegou onde estava a minha solidão, a minha amargura e ferida, iluminou as partes escuras e dissipou as trevas que haviam em mim. Ainda trêmula, estendi também minhas mãos. Seduzida por aquele olhar, fui recriada naquele pequeno instante em que meus olhos se deixaram ser olhada por esse tal Nazareno. Só podia ser ele. Já havia ouvido falar nele, de seus milagres e do poder de suas palavras. Sim, só poderia ser ele. Quando minha mão tocou a sua, pude sentir toda a sua pureza. Jamais havia sido tocado por um homem assim. Aquele olhar curou a ferida da minha alma, e aquele toque curou a minha carne, arrancou a lepra do meu pecado, ajudando-me a levantar ao ver novamente. Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Ter uma segunda chance, ter a oportunidade de recomeçar, mas tudo isso só foi possível porque eu pude encontrar com aquele olhar. E a você que está aí nos acompanhando e nos ouvindo e de repente se sente assim, tão impuro, né? Porque é os olhos que trazem no nosso coração impureza. Se sente como esta pecadora. Talvez os seus pecados nem são pecados assim que muitas vezes na história da igreja a gente associa com a pecadora, mas as tuas impurezas são as impurezas do julgamento, a impureza de se deixar ser manipulado pelas informações deste mundo. Talvez você esteja se sentindo assim desanimado, cansado, diante da sua história, da sua vida, por causa de tantas coisas que você enxergou de forma diferente, por causa de tantas coisas que você olhou e não soube processar, ou às vezes por causa dos olhares que foram depositados sobre você. Se às vezes muitas pessoas te olharam e não te enxergaram verdadeiramente por dentro, se elas te olharam e não souberam tocar a dignidade da tua alma, eu convido você a clamar sobre você nesta noite o olhar de Jesus. Se você deseja neste momento ter um coração puro, se você deseja a pureza de ver a Deus, de que seus olhos sejam purificados para buscar a luz, para buscar a verdade, para buscar a compreensão, para buscar apenas aquilo que te leva a Deus, contemple e peça nesse momento o olhar de Jesus. Que o olhar de Jesus, aí no teu imaginário mesmo, aí trazendo a memória, pensando numa imagem onde você contemplou os olhos de Jesus, ou até às vezes até mesmo com o olhar não voltado tanto para a carne, mas voltado para a fé, quando você esteve diante do Santíssimo Sacramento do altar e você se sentiu ali olhada por Jesus. Porque quando nós estamos diante do corpo santo de nosso Senhor, nós enxergamos pão, mas é o próprio Deus que nos observa naquele momento e nos olhando nos purifica de tudo aquilo que nos foi colocado como impureza. Se você hoje deseja viver essa experiência, que o olhar de Jesus te recrie, que o olhar de Jesus te dê nova vida, que o olhar de Jesus te dê a coragem, a oportuna coragem de fechar as janelas da tua alma e deixar com que apenas o belo, o bom e verdadeiro preencham as suas memórias, preencha o teu intelecto, a fim de ordenar os teus pensamentos, a fim de dar aquilo que você precisa para ver a Deus. Que você creia nisso, filho e filha. Existe um olhar que é capaz de resgatar a tua dignidade. Existe um olhar que é capaz de refletir quem você verdadeiramente é. Existe um olhar que, como um espelho, pode te fazer enxergar aquilo que não lhe pertence, aquilo que foi lhe imposto pelo mundo, e te fazer assumir verdadeiramente a tua essência, a tua identidade, a tua dignidade de filho amado de Deus.
Se hoje nós não podemos recuperar mais a pureza perdida no Éden, a pureza da nudez inicial, hoje nós podemos nos revestir da pureza nos dada por Cristo. É a pureza, o João perguntava, e outra coisa que nós podemos fazer também, que está muito associado à pureza, quando nós fechamos a janela, é a pureza da nossa vestimenta também. É quando nós mudamos a nossa forma de agir, é quando nós mudamos as palavras que nós dizemos, é quando nós mudamos a nossa forma de nos vestir, porque nós queremos esconder o que é sagrado, para que esse sagrado seja revelado àquele olhar de Deus. Que você tenha essa certeza nesta noite, filho e filha, que existe uma verdade sobre você. Essa verdade o mundo não pode lhe tirar. E essa verdade está no olhar de Jesus. Que o teu coração, que a tua alma se encontre nesta noite com o olhar de Jesus. E nós pedimos também a intercessão de Maria, aquela que olhou para Jesus, aquela que nos leva até Jesus. Que possamos ouvir sua voz, que possamos estar em teus braços, Mãe. Nos leve a essa experiência com teu Filho. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é a proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar, és minha mãezinha, a voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é a proteção para